Oi pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo mais de de conversa, né? A gente vai conversar um pouquinho, que saiu uma matéria no G1 falando que a seguinte temática: o Brasil que lê menos. Pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos, né? E assim, essa matéria não é tão recente, mas esse mês agora, de janeiro, fevereiro, início de março, né, tem se conversado muito a respeito disso, porque muitas pessoas, né, têm falado não ter comprado um único livro, um único mangá, um nada nesse início de ano, tá? E aí eu decidi unir essa matéria à temática que eu quero conversar com vocês, tá? Porque recentemente algumas pessoas têm vindo aqui no canal dizer que precisa ter mais embasamento teórico quando fosse ser levantado algo em pauta, né? E daí assim, gente, um pequeno desabafo, né, que o canal, ele inclui, né, a minha opinião na temática. Eu sempre trago vídeos, assim, de incentivo à leitura, né, motivando vocês a entrar no universo da leitura e tudo mais, trago promoções, etc. E eu, de certa forma, eu até entendo esse tipo de comentário, mas, por outro lado, eu sinto que falta talvez realmente um conhecimento maior a respeito dos vídeos do canal e do embasamento necessário para eles, sabe? Assim, eu já coleciono há bastante tempo, desde 2005, 2006, então assim, já vão, meu Deus, já vai 20 anos aí de coleção, então, assim, eu acredito que o mínimo do embasamento talvez eu tenha, sabe, gente? Eu sei e eu entendo que tem muito influenciador hoje em dia, e ao mesmo tempo tem muito influenciador que adora polemizar as coisas para ter visualização, mas o meu canal não é assim. Tanto se vocês pegarem meus vídeos, tem poucas visualizações, né? Porque eu basicamente trago o assunto, né, de leitura, trago reviews, trago unboxings também. Sim, infelizmente diminuíram um pouco, mas eu trago, né? E assim, eu sinto que falta as pessoas que comentam isso ver um pouco mais os outros vídeos, sabe? Não se basear por um vídeo como se aquilo fosse o único conteúdo do canal, sabe? A gente tem aqui mais de, sei lá, mais de 100 vídeos e com certeza essa não é a única temática, tá? Se eu lançar um vídeo reclamando de algo, né, não quer dizer que eu estou sendo uma pessoa problematizadora, né, polêmica, ou um leitor chorão, como eu li recentemente no comentário. E assim, a única coisa que eu tentei absorver foram os feedbacks, né? Por mais que alguns não sejam verdade, não sejam realmente, como acontece de modo geral no canal, né, não seja a temática principal, ainda assim eu tentei levar em consideração, né, o ponto positivo que a pessoa tentou abordar no comentário, tá? Então, levando esses pontos que eu já falei aqui em consideração, eu vou me embasar nessa temática do G1, né, e vou deixar também na descrição do vídeo o link, tá certo? Para vocês verem a matéria na íntegra, sobre o tema que eu vou falar hoje. Mas o vídeo de hoje, na verdade, eu vou trazer uma opinião, tá? Quero deixar isso bem claro, para quem for assistir já esteja ciente, não venha depois reclamar, porque eu estou dando minha opinião a respeito do assunto, tá, gente? Por favor. E antes de começar, quero pedir mais uma vez, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, clica no botão hypar e me ajuda, gente, pra gente chegar aí na meta dos 7 mil inscritos. Tô precisando agora comprar uma lapelazinha pro canal, né, pra ficar melhor o áudio. E, inclusive, foi feedback de vocês, né, pra melhorar a questão do áudio do vídeo, que realmente tá baixo. E agora eu estou precisando comprar iluminação, gente. Por isso que esse vídeo tá um pouquinho escuro. Já peço desculpas pra vocês, tá? Eu tento ser o mais profissional possível, mas eu precisava gravar esse vídeo. Então, assim, estou trabalhando com o que tenho no momento.
E também nós temos agora a aba Seja Membro, se vocês quiserem, né? Tem aí três opções. Vou falar mais a respeito num próximo vídeo. Mas com relação à temática do vídeo de hoje, tá? Quem puder me ajudar, pelo menos deixando o like e clicar em botão hypar, já ajuda demais, tá bom? Vamos para a temática do vídeo, né? Entre aspas, né? Nós temos o quê? A 6ª edição do levantamento Retratos da Leitura no Brasil apontou que menos entrevistados apontam a escola como lugar de prática de leitura, tá certo? Ou seja, né, mesmo as escolas não parecem ser o suficiente para ter um embasamento, né, literário, para que as pessoas estejam ali integradas com a leitura, né? A leitura de livros, ela está sendo praticada por menos pessoas no Brasil, de acordo com a matéria, né, divulgada no dia 19. A 6ª edição de Retratos da Leitura no Brasil aponta que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores à pesquisa, certo? É a primeira vez na série histórica que o levantamento conclui que a maioria dos brasileiros não leem livros ou histórias em quadrinhos, mangás e etc, tá? O levantamento, ele é embasado na parte literária de livros realmente, tá? Mas eu vou puxar também para essa temática de livros, mangás, HQs, etc. De acordo com a opinião e uma possível resolução, talvez pelo menos para melhorar a situação aqui nesse vídeo, tá, gente? Então, assim, lembrando que o levantamento, ele considera tanto a leitura de livros impressos e também os digitais, certo? Além de não restringir, qualquer gênero, incluindo didáticos, bíblia e religiosos, né? Então, assim, de acordo com essa pesquisa e algumas mais recentes, né, nós temos aí um país em que o nível de leitura, a quantidade de pessoas, né, que abrem um livro e que leem pelo menos 1/3 desse livro tem sido muito, muito baixa, né? Em resumo, seria isso. E assim, gente, por que eu decidi fazer esse vídeo a respeito dessa temática? Ani, você vai falar de preços? Vai falar que o mangá tá caro? Que os livros estão caros? Não, gente, não é isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Na verdade, eu quero trazer de exemplo para vocês uma coisa que eu fiz no mês de fevereiro, que foi incrível e foi uma experiência muito bacana, né? Eu tenho um sobrinho de 13 anos, ele é autista, nível 1 de suporte, e ele sempre estava no celular, sempre, sabe? Ele gosta muito de conversar, ele é bem falante, a depender da pessoa, né? Se ele tiver intimidade, ele conversa e tudo mais, mas ele gosta também de ficar muitas horas no celular, assim como a maioria das pessoas hoje em dia. E não são só jovens, tá? Assim, pessoas mais maduras também, né? Eu, inclusive, uma vez saí com uma amiga minha, né? E ela ficou ali o tempo todo no celular. Eu disse, sim, mulher, larga esse negócio aí, vamos conversar, eu tô aqui na tua frente. E aí foi que ela riu, né? E aí largou o celular de mão, tá? E aí, assim, qual que é a temática que eu quero abordar aqui, né? Que o problema é muito fácil a gente simplesmente reclamar e não achar pelo menos uma solução que a gente possa, digamos assim, ser mais ativo e menos passivo, certo? E aí, gente, fica a solução que eu tomei no mês de fevereiro, foi iniciar um projeto com esse meu primo, né? Ele tem 13 anos, e daí a gente iniciou um pequeno projeto de leitura, ler pelo menos um livro por mês. Ah, mas é obrigatório? Não. Isso ficou assim em aberto. Se um mês não desse para terminar a leitura, se fosse um livro maior e tudo mais, sem problema, né? Mas tinha que ser lido. Se fosse como fosse, ia ter que ser lido. E daí, né, eu coloquei algumas opções para ele escolher, né, bem variadas, né, algumas coisas assim, mais puxadas para pensamento, para raciocínio, algumas coisas puxadas mais para um meio lúdico, né, alguma coisa assim mais utópica, alguma coisa que pegasse assim mais o imaginativo e tudo mais. E a leitura que ele escolheu é um dos meus livros favoritos, assim, inclusive dos meus autores favoritos, e é um autor brasileiro, né? E aí eu vou contar a primeira história para vocês do que a gente fez,
E depois eu vou exemplificar o que, é que vocês podem fazer, você que está me assistindo aí, né? O livro que ele escolheu foi Dom Casmurro, do Machado de Assis, certo? Ele gosta muito de coisas históricas e tudo mais, mas eu acredito que tenha sido o resumo que eu contei pra ele, né? O que eu fiz, eu botei vários livros na bancada e daí eu contei o resumo de cada uma das obras, né? E daí, pra quem não conhece, o que eu acho difícil, mas vou falar dessa forma porque tem gente que não conhece, gente, e tá tudo bem, tá? Vamos conhecer agora o que importa. Dom Casmurro conta a história do Bentinho e a gente acompanha a vida do Bentinho desde criança ali na rua Mata Cavalos, né? Esse é o nome da rua, tá, gente? Existiu mesmo, muitos séculos atrás, muitos anos atrás, na década de 1800 e pouco, enfim. E a gente acompanha o crescimento dele, né? O desenvolvimento como pessoa. E a premissa principal do livro, pelo menos foi assim que eu contei pra ele, isso que instigou ele a querer ler o livro, acredito eu, é que você tem que raciocinar o final. Ah, quer dizer que não tem final? Tem final. Mas o autor, ele consegue deixar em aberto para você a ideia do que pode ter acontecido no final. Ele dá provas de uma situação e provas de outra, certo? Não vou contar o que. Quem já leu vai saber qual é a situação principal, enfim. E daí, assim, cabe ao leitor decidir afinal o que foi que aconteceu. E isso é muito inteligente e raro hoje em dia, certo? E basicamente tem um final, mas como a história é contada do ponto de vista do Bentinho, e aí você acompanha algumas nuances dele, porque o Bentinho não é preto no branco. O Bentinho é uma pessoa cinza, tem escalas de cinza. Todas as pessoas no livro são escalas de cinza, sabe? Por exemplo, o José Dias, ele gosta muito do Bentinho, mas não gosta da Capitu, que é a vizinha dele, e eles ficam ali de namorico, ele não gosta da Capitu. Mas quando já é adulto, ele muda de ideia, ele diz, nossa, essa moça é maravilhosa. Então, assim, são pessoas, né? Parecem pessoas reais, certo? Não são personagens, assim, esse é bom, esse é mal, são como pessoas normais. Tem pontos bons, tem pontos ruins. E aí, a gente fez a leitura a início de uma forma que eu percebi com 3, 4, 5 dias que não estava funcionando e depois eu alterei, que foi assim, a gente começou, eu dei meio que uma tarefinha de casa para ele, né? Ele tinha que ler pelo menos 5 a 10 páginas por dia, e daí não estava dando certo, porque ele estava vendo como uma obrigação, e muitas vezes ele não entendia o que ele estava lendo, né? E daí eu percebi que aquilo não, assim, não estava funcionando, e daí a gente mudou a estratégia. Conversei com ele e disse assim, vamos fazer o seguinte, eu leio um capítulo e você lê o outro. E ele adorou. Daí todas as noites, sem exceção, às 9 horas da noite, eu tinha que ligar pra ele, fazer uma videochamada, daí a gente lia junto, durante 1 hora, 1h30, enfim, o que desse. Tinha dia que lia um pouquinho menos, né, às vezes eu tava cansada, às vezes ele, né, mas eu deixava a encargo dele, se ele quisesse ler mais, a gente lia. A não ser que eu tivesse uma coisa, assim, muito importante pra resolver, não sei, teve um dia que eu coloquei um frango pra assar à noite, então eu precisei terminar um pouco mais tarde, enfim. Porque é a hora que eu tenho pra fazer essas coisas, né, cozinhar e tudo mais, às vezes é à noite. Enfim, em resumo, nós finalizamos Dom Casmurro juntos, né, e foi muito divertido. Principalmente porque, por ser uma leitura mais, assim, com palavras mais rebuscadas e tudo mais, aquelas que ele não entendia, eu conseguia explicar pra ele. Na época que eu li Dom Casmurro pela primeira vez, eu li com um dicionário do lado. Pra mim foi incrível. Mas para as crianças de hoje em dia pode ser que não seja tão interessante. Ter que ficar o tempo todo pesquisando para entender o que está acontecendo naquele livro. Então o fato de eu estar ali com ele, ao mesmo tempo, lendo junto, né? Ele lia um capítulo e eu acompanhava, eu li um capítulo e ele acompanhava, e daí eu conseguia explicar o que era cada palavra para ele, foi algo bem dinâmico. E daí, gente, em um mês, né, a gente finalizou Dom Casmurro, inclusive finalizamos hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, na sexta-feira, finalizamos anteontem, né, na quarta-feira à noite, e foi uma festa, a gente super riu, né, assim, comemorou ter finalizado. Eu fiz algumas perguntas para ele, e o mais interessante foi que ele conseguiu
tomar partido do final, né? Ele teve a sua própria opinião a respeito do que aconteceu ali com os personagens, né? Quem que era culpado, quem não era. E assim, pra mim foi incrível, né? Principalmente conseguir proporcionar pra ele algo que tirasse um pouco daquela zona de conforto de só ficar ali no celular, sabe? E quando a gente finalizou na quarta, né, a gente brincou e tudo mais, ele olhou pra mim e disse assim, qual vai ser o próximo? Qual que vai ser o próximo? E eu já tenho o próximo, tá? Ele ainda não sabe, é surpresa, porque eu vou contar pra vocês, eu vou fazer todo um esquema, que eu tô super empolgada, né? Vai ter roupa, vai ter vestimenta, vai ter tudo isso, calma, eu vou explicar nesse vídeo. Mas assim, gente, o mais interessante da leitura foi justamente o fato de lermos juntos. E aí fica a minha indicação para vocês, e com exemplo de algo que dá certo, que é esse tipo de leitura, sabe? Eu vejo muita gente dizendo que não consegue colocar o filho, a filha, o sobrinho para ler nada. E aí vai tentar fazer a pessoa ler um mangá, vai tentar fazer a pessoa ler um HQ. Gente, já quero dar um spoiler pra vocês, isso não funciona. Não é porque, só tem uns balãozinhos que ele vai ler mais rápido. Se aquela pessoa, se a criança, ela encarar aquilo como uma obrigação, talvez não seja tão divertido e ela vai deixar de mão, sabe? Eu vi anteontem, eu acho, que inclusive, coincidentemente, eu vi um vídeo do, acho que Comic Zone, ele dizendo que ele tinha dificuldades de fazer as filhas dele, né, principalmente a mais velha, ler. Justamente porque ele dava um prazo, né, e ele deixava ela escolher ali, eu quero Kimetsu no Yaiba, que nem é pra idade dela, mas ele deixava ela escolher, ela lia Kimetsu no Yaiba, e depois ele perguntava e tudo mais, se ela tinha lido, e depois de alguns minutos lendo, ela já tava tipo, I'm bored, eu já tô cansada e tal. Por que isso? Porque, principalmente para hoje em dia, que as crianças, elas são hiperestimuladas. Né? No nosso tempo não era assim. Mas as crianças hoje em dia, elas são hiperestimuladas. Tem celular, tem computador, que inclusive eu montei um computador pro meu primo, né? Para esse meu primo. Tem jogos, ele tem acesso à minha plataforma de jogos. Então a culpa é sua. Não, gente, se não fosse eu, outra pessoa ia dar esse presente para ele, sabe? Eu montei o computador dele. E assim, o que a gente tem que fazer é mudar a perspectiva dessa criança, desse pré-adolescente, desse adolescente, do que é a leitura. E não obrigatoriamente precisa ser com um mangá, pode ser com um livro. Pode ser com um livro que não tenha uma única gravura, gente. Sabe, o que você tem que fazer é que esse momento seja prazeroso, seja um momento que ele se sinta mais próximo de você, sabe? Porque as crianças, os pré-adolescentes, querendo ou não, eles ainda têm aquela necessidade de se sentir incluído no meio, né? E assim, na verdade eu acho que todos nós temos até o final da vida. E assim, foi um momento prazeroso pra ele e foi um momento muito bom pra mim também, sabe? Era muito divertido. A gente, tem 1 hora certinha de leitura? Não, tinha dia que a gente lia menos, tinha dia que a gente lia mais. Teve um dia que a gente leu quase 2 horas do livro. E aí às vezes a gente brincava, sabe? Criava bordão pro personagem, sabe? Ele adorava, assim, o José Dias, aí eu ficava fazendo hora com o José Dias. E a gente ficava rindo, sabe? Teve um dia que teve um trovão, e aí, tipo, toda vez que a gente falava a palavra específica, que era isto é, do livro, acabava tendo um trovão, e isso ficou, assim, marcado. Terminou o livro, a gente disse, eu não vou dizer as palavras que você sabe. Aí dizia, isto é. Aí tentava desligar, sabe? É você criar um momento com aquela pessoa, sabe? Você ser menos passivo e tomar uma atitude, você ser ativo na situação, sabe? E aí, o ponto que eu quero chegar é que tem formas da gente resolver isso, sabe? Infelizmente, às vezes é preciso você tirar o celular da mão da criança, do adolescente, né? Eu precisei conversar com ele, com esse meu primo, e dizer da importância dele ler. E eu sou muito sincera
com ele, sabe? Eu sou muito sincera, eu não invento uma realidade para ele, eu sou muito pé no chão com ele. Então, o que eu falei para ele foi, né? Olha, leitura faz bem pro cérebro, você tem que ler mais, né? Para treinar, para se, assim, ser cada vez mais inteligente, porque você vai ficar cada vez mais inteligente. Então, assim, isso também motivou ele, certo? E assim, não forcei. Foi basicamente, ó, você quer ler? A gente pode fazer desse jeito, piriri, pororô. No início, teve aquele erro, né? Mas é tentativas, acertos e erros, gente, faz parte. E aí o que acontece, né? Agora no mês de março, a gente vai para nossa segunda leiturinha. A primeira foi uma leitura mais racional, né? Uma leitura com palavras mais difíceis, com uma temática mais séria, né? Digamos assim. Mas que foi muito bom para ele, né? Eu pretendo trazer outras leituras desse estilo, né? Eu quero trazer para o conhecimento dele, né? Eu quero trazer José de Alencar, eu quero trazer outros autores que são maravilhosos, né? Tem um autor que eu quero muito trazer para ele mais no futuro, né? Que não é brasileiro, que são as obras de Robinson Crusoe, eu quero trazer para ele. Mas o ponto que eu decidi fazer foi mesclar, né? Mês passado nós lemos algo mais sério. Esse mês a gente vai ler algo mais para a idade dele, digamos assim, né? Algo mais lúdico, algo mais imaginativo. E a obra que eu vou ler com ele vai ser Harry Potter e a Pedra Filosofal, certo? Eu tenho algumas edições, né? Eu vou dar pra ele uma edição de Harry Potter. Não vai ser essa, tá, gente? Essa aqui é da minha coleção, do meu acervo pessoal. Que é essa edição aqui maravilhosa, ilustrada pela Mina Lima, né? Mas eu vou levar essa edição pra gente ler junto os primeiros capítulos por ela. Porque eu acho que essa edição aqui, trazida pela editora, eu acho que é da editora Rocco, né? Ela tem muitas ilustrações, ela é interativa, então para você trazer o conteúdo para uma criança, para um pré-adolescente é muito bom, sabe? Eu adulta, eu fiquei assim encantada com a visão do Mina Lima, né? Através dessa edição. Então assim, o que é que eu vou fazer, né? Ele ainda não sabe que essa vai ser a leitura do mês de março e eu mandei imprimir uma carta de Hogwarts, né, com o nome dele, tudo bonitinho. Vai chegar para ele essa carta, né, eu acredito que amanhã, né, eu tô gravando esse vídeo na sexta, acredito que amanhã ou domingo vai chegar para ele essa carta. E daí, gente, eu vou levar o livro, né, e vou deixar lá para ele, o livro 1 de Harry Potter. E vou levar minha capa de Hogwarts, vou levar minha varinha. Então, assim, vai ser... Eu acredito que vai ser um momento mágico, né, que é tão importante para o nosso desenvolvimento mental, sabe? A gente tem que ter ali o equilíbrio, né, entre algo imaginativo e algo racional. E dessa vez eu vou apelar pro emocional, né, e pro imaginativo. Vou levar Harry Potter e a gente vai fazer a leitura da mesma forma, né? Eu tô vendo aí como que eu faço, eu tô procurando uma capa pra ele, né, de Hogwarts, pra poder deixar com ele. Provavelmente eu vou deixar a minha, sem problema, não tenho besteira com isso. E aí a gente vai fazer a leitura juntos, né, como se ele tivesse sido aceito em Hogwarts. E aí a matéria que ele vai estudar é o livro, né? E aí, assim, eu tô muito empolgada. Vocês estão sendo os primeiros a saber desse projeto. E fica aqui o meu exemplo pessoal de algo que eu fiz no mês de fevereiro. E foi uma experiência incrível. E que eu vou continuar, né? Se Deus quiser. Que meu primo, que é uma criança que tem autismo, que provavelmente tem TDAH, mas ele conseguiu se concentrar ali, sabe? E nos dias também que ele tava cansado, eu também respeitava, tá, gente? Por exemplo, hoje, Niedinha, hoje eu já tá bom, vamos continuar amanhã? Beleza, sem problema, entendeu? Então, assim, nada foi forçado, foi tudo na maior naturalidade possível. E, assim, felizmente, ele gostou tanto que a maior quantidade de dias a gente passava da hora de leitura do que
os dias que a gente lia menos, né? Eram muito raros os dias que a gente lia pouco. Então, assim, fica aí a minha indicação de exemplo que vocês podem fazer com seus filhos, com seus sobrinhos, né, para que eles tenham o hábito de leitura e automaticamente vocês mesmos acabam tendo aquela leitura, aquela releitura, sabe? E acaba tornando um momento memorável, gente, não só para eles, mas pra gente também. Eu, pelo menos, achei incrível, assim, foi muito divertido e gratificante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder, deixar o like, se inscrever, clicar no botão hypar para ajudar o canal a crescer, né? Nós estamos agora com a aba Seja Membro, né? Com 3 modalidades, você pode clicar para ver quais que são os benefícios, todas estão maravilhosas. Coloquei um precinho no precinho para vocês, justamente para ver se a gente consegue, gente, comprar uma lapela, né? Vocês têm me dito que o som tá um pouco baixo, então assim, eu tô atenta a isso e eu quero melhorar essa situação. E agora também vamos precisar de uma ring light, né, uma iluminação, que a minha queimou. Então assim, por isso que a iluminação desse vídeo não está muito boa, tá? Já peço perdão por isso, mas eu acredito que se vocês participarem da aba de Seja Membro, me ajudarem, a gente consegue comprar. E mesmo se você não puder, gente, tudo bem, tá? Você pode clicar no botão hypar, ou então mesmo no Valeu Demais, e compartilhar com pelo menos 3 amigos, gente, já me ajuda muito, tá? Assiste até o final, isso aí já me ajuda demais e me deixa super feliz, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mata, né? E até o próximo.